Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui invadindo o canal da Catita, porque ela é uma confeiteira que ninguém fez um bolo para ela ainda, então eu resolvi fazer um bolo para ela. Então eu comecei fazendo o topper do bolo, gravei aí um pedaço do topper, fui cortando, fui testando, nunca tinha feito. Aí ela imprimiu, me ajudou a imprimir, porque eu não conseguia. Eu não tenho nem o programa para fazer, mas aí eu baixei, consegui fazer e ficou assim. Fui cortando e depois eu coloco no bolo e mostro detalhado para vocês. Bom, cortei, aí o tema vocês já conseguem ver, que é o Hat Cat e o Cluck. Fui cortando, deu um trabalho, não tenho habilidade para isso, mas eu fui até o fim. Depois disso, eu fui bater a massa do bolo. Fui fazer aí a receita dela de um pão de ló. Tô batendo aí as claras com açúcar. Fiz o recheio do bolo, que é mousse de chocolate branco. Fui espalhando, molhando o bolo. Morango, aí coloquei morango também no bolo. É muito difícil ficar espalhando esse recheio, gruda na colher, tem que molhar a colher. Eu não sabia. Eu acompanho os vídeos dela, então eu vejo algumas coisas que ela faz e eu tô sempre aí ajudando de fundo, né? Sempre ajudando a lavar uma louça, fazer uma mistura de chantilly, mas eu nunca tinha feito um bolo do zero. E aí foi recheando, fazendo as camadas do bolo, para depois no dia seguinte, que nós íamos fazer uma reuniãozinha aqui em casa, cortar o bolo e confeitar, né? Na verdade, eu fui confeitar o bolo. Aí tô aí, recheio o bolo, faço camada, camada, recheio. Morango ela falou pra mim que vaza. E aí já tá, ó, dia seguinte, de dia, fui colorir o chantilly, hidratar, rosa. Olha como o chantilly tava duro, aí tive que hidratar, mas isso eu já faço, que eu hidrato, ajudo às vezes ela a hidratar os chantilly, então isso eu já sei fazer. Aí fiz todas as cores que eu ia precisar para fazer o bolo dela. Foi misturando, hidratando até chegar no ponto que eu queria para fazer o detalhe do bolo. Eu não sabia que eu tinha que mostrar todas as cores para vocês saberem o que eu usei, então eu só mostrei essa daí, eu acho. Não lembro se eu mostrei todas as cores. Hidratei com leite condensado e fui misturando, hidratando e fazendo as cores que eu queria. Então eu fiz o rosa, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês. Esse eu fiz o roxo, que eu misturei azul e rosa com as gotinhas de azul. Aí fui pigmentando de acordo com o tom de roxo que eu queria. Então eu fiz primeiro um fundo rosa e fui pingando o azul. Aí achei que estava fraco, coloquei mais corante rosa, mais corante azul. E fui misturando aí para vocês verem. Para mim, só de assistir os vídeos dela e estar acompanhando ali, né, o dia a dia de produção na cozinha, foi interessante, porque eu tinha uma insegurança muito grande de fazer um bolo do zero. Eu acho que para quem nunca fez um bolo do zero, acha que é complicado e é mesmo, e eu me atrapalho várias vezes aí no decorrer do processo e tinge daqui, tinge dali, tento chegar na cor. Eu não deixei ela participar, então eu falei, você vai ganhar um bolo, né? Porque a confeiteira sempre faz bolo para todo mundo e nunca ganha um bolo. Então, dessa vez ela ganhou. Aí eu fiz, eu acho que eu fiz errado, mas eu coloquei corante branco para fazer tipo uns pinguinhos no bolo, depois vocês vão entender. Eu
Só que eu acho que eu tinha que ter colocado mais alguma coisa, que eu ia espirrar com a escova, mas eu coloquei só o corante mesmo. Abri um saquinho e fui colocando o chantilly. E tinha esquecido de hidratar. E voltei a hidratar o chantilly. E fui hidratando até chegar. Não hidratei muito porque ia ser só o fundo, então eu deixei ele um pouco poroso. E não atrapalhou no final da decoração. Então acho que vocês vão ver isso no final como ficou. Aí hidratei, fiquei segurando aí a bacia para poder vocês verem o que eu tava fazendo, mas ficava escorregando na bancada, então eu fiquei meio atrapalhada. Aí eu percebi que eu tava com a colher muito pequena. Aí peguei uma espátula maior para poder mexer, aí facilitou o meu trabalho. Aí mexi para hidratar esse chantilly, aí achei que tava lisinho. Pus um pouquinho mais só para garantir e mexi de novo. Bate, bate, mexe, mexe. É um processo que, para quem não está acostumado, às vezes é tipo, será que eu estou fazendo certo? Toda hora eu ficava, ai meu Deus, será que tá certo? Será que não tá? E aí foi. Aí mexe, mexe, hidrata. Agora sim, eu ponho no saco de confeitar, eu acho. Bom, aí ó, ficou bom. Agora saquinho comum, que eu sei que ela compra por quilo esses saquinhos, porque quem normalmente vai nas lojas sou eu. Então, compra por quilo, aí usa eles. Aí fui tentando não melecar a borda, mas não deu muito certo, porque na hora que eu tive que subir eu já melequei um pouco. Aí quando eu fui colocar de novo, melequei mais um pouco e aí eu falei, ah, já era, melequei tudo. Não adianta, não tenho prática. Então eu fui melecando a borda do saco, falei, ixi, eu vou melecar tudo minha mão. E realmente eu melequei depois, ó. Sempre a gente para, lava a mão, faz de novo, né? Então, aí peguei todo o chantilly para poder depositar no bolo e fazer a pré-camada do bolo. Então, aí a hora que eu apertei, subiu o chantilly para cima, foi para baixo, melequei a mão todinha, joguei de volta no bolo e lavei minha mão. Era um bolo pra gente comer aqui em casa. Tirei o ar do saquinho, que isso é importante, porque senão o saquinho explode, aí vai chantilly para tudo quanto é lado. Cortei um pedacinho aí do bico para fazer tipo um bico. Enrolei para tirar todo o ar, então ele ficou bem firme dentro do saco. Aí vim com o bolo que eu tinha feito, recheado ele no dia anterior e deixado na geladeira prensado. Que isso eu também acompanho ela fazer, então aprendi a fazer direitinho essa parte. Tem que prensar o bolo para o bolo não ficar tipo, acho que torto. Eu acho que é para isso que prensa o bolo. Mas eu não tenho muita certeza, eu preciso aprender mais. Aí centralizei direitinho aí nessa tabuinha. Eu não sei o nome desse negócio, mas é negócio para pôr bolo de MDF. Aí tirei e ficou, até que ficou bonitinho. E eu não peguei, ó lá. Agora eu vou pôr na bailarina e vocês vão ver direitinho as camadas de bolo, de recheio. Aí eu peguei uma colher que eu vejo ela sempre fazendo, dando uma alisada aí no recheio que fica meio arrepiadinho assim pra fora, pra poder depositar o chantilly direitinho. Então eu fui seguindo mais ou menos os passo a passo que ela faz. E eu acho que eu aprendi, até que eu fiquei orgulhosa de mim mesma nessa hora. Eu falei, nossa, consegui. Aí tinha deixado o papel, tirei o papel. Ainda bem que eu tirei, né? Porque podia ser que eu esquecesse de tirar esse papel. E aí fui fazer uma pré-camada para não ficar soltando aqueles fiapos de bolo ou migalha de bolo
Então aí eu passei para fazer a pré-camada para não ficar soltando migalha de bolo, porque eu sei que isso é importante, porque na hora que eu for alisar o chantilly, eu vou passar a espátula e vai vir migalha de bolo. Então eu acho que é interessante fazer essa pré-camada. É claro que eu fiz do meu jeito, que eu nunca vi ela fazendo assim, pegando por baixo, que nem uma pá de pedreira e subindo no bolo assim. Eu acho que ela faz muito mais bonito. Mas eu achei esse jeito de fazer e achei que funcionou pra mim. Então, às vezes, tipo, se eu pegar mais prática fazendo bolo, pode ser que eu até faça melhor. Mas eu achei que eu tava rebocando uma parede, sei lá, passando uma massa corrida. Porque é o tipo de experiência que eu tenho, gente. Mas funcionou, ó. Ficou bonitinha. Até eu achar um jeito de pegar mais profissional assim nessa espátula aí, ó. Aí eu tentava girar, achava que estava errado, mas mesmo assim eu fui indo. Aí passei em cima mais um pouco, bem fininha, que é só para não soltar migalha de bolo mesmo. Aí ficou ok. Aí fui depositar o restante do chantilly para poder alisar o bolo e não soltar as migalhas. Então eu deposito, fica um monte de falha, o saco começa a escorregar da minha mão e eu fico parando porque eu realmente não sei. Eu acho que no final eu pego um pouco mais do jeito, aí consigo ir até um pouco melhor, mas ficou grotesca essa aplicação de chantilly. Mas no final deu certo. Mas o saco ficava escorregando da minha mão, eu não sei se eu não sei segurar direito. Sei que não, que no final deu certo. Aí o que sobrou no saquinho de confeitar eu joguei em cima do bolo para poder espalhar. Aí vim com a espátula e fiquei tentando achar uma posição. Achei. Só para tirar o excesso para poder pôr em cima, que eu achei que ficou pouco. E vim com a espátula alisadora logo depois que eu espalhei em cima. Aí dei só uma espalhada e aí eu tirava de um lado e aí eu tinha que passar de novo porque eu tava afundando muito a espátula. Aí eu tinha que ficar retocando onde eu tirava. E é só com a prática que você aprende, porque eu vi que você tem que dosar o peso da mão e você, quando deixa a falha, quando deposita o chantilly, aí fica com esses buracos, aí você tem que pôr de novo o chantilly, porque senão vai ficar com buraco no meio do bolo e não é legal, né? Tem que, se a proposta é alisar, e aí você vai preenchendo onde falta. Então, eu fui ali preenchendo onde faltou chantilly e fui passando a espátula do jeito que eu achei que era o correto. E aí vim com a espátula alisadora para alisar o chantilly. De primeira ali eu achei que ficou até que bom, mas aí eu tirei o excesso da espátula, não mostrei para vocês, mas eu tirei o excesso da espátula e passei de novo. Aí ficou um pouco de excesso, tirei e fui tirar as quinas. Essa hora eu pensei, é agora que eu vou saber se eu consigo. E eu acho que até que não ficou de todo ruim, porque eu consegui, mas eu sempre tirava muito chantilly de cima. Em cima eu acho que a minha maior dificuldade foi o peso da mão. Eu pesava muito a mão e deixava e acabava tirando chantilly da onde não devia. E aí, aquelas cores que eu fiz no começo do vídeo, agora eu tô mostrando para vocês, rosa, preto, azul, dois tons de azul, um mais claro, um mais escuro, e o roxo. Eu usei uma técnica que eu vi ela fazendo, acho que foi num bolo, eu não lembro qual era o tema do bolo,
mas ela fez em um outro bolo, aí eu falei, essa daí eu acho que eu consigo fazer. Então eu peguei e fui depositando de forma meio aleatória, mas na minha cabeça fazia um sentido. Então eu coloquei, porque eu achei que tinha que ficar com um certo desenho. E aí eu pus pouco preto porque eu não queria que ele escurecesse muito. Então a parte preta, essas que eu ia pingando, eu pinguei com um pingo menor, que na minha cabeça também fazia mais sentido eu colocar menos para não prevalecer essa cor. E aí fiz isso com todas as cores. Aí veio agora com a cor azul. Aí eu passava e tirava um pouco do chantilly branco. Aí eu vi que eu tinha que deixar um pouco mais de chantilly na colher para eu poder depositar melhor. E aí, como eu queria um tom mais azulado, eu pus mais azul, só que bem espalhado e intercalado no bolo. Então, na minha cabeça fazia todo sentido. No final, ficou do jeito que eu queria. Mas no início eu não sabia se ia ficar, não. E aí eu fui passando com alguma lógica da minha cabeça mesmo. Aí pus o rosa junto do roxo, porque eu achei que as cores iam se juntar e ia ficar um efeito bacana. O rosa com o roxo, ali o azul próximo também. E o preto para contrastar. Desculpa aí, gente, eu não tô acostumada a fazer vídeo, então eu me atrapalho um pouco. Tentei fazer da melhor forma para vocês verem que às vezes aquela pessoa que sempre tá fazendo bolo pra gente, ela nunca recebe um bolo assim, a não ser que a gente compre, mas eu quis fazer porque ela sempre faz os meus bolos e eu acho lindo, maravilhoso. E eu quis fazer algo, tentei fazer algo da altura que ela faz para nós aqui em casa. Então, em cima eu usei a mesma lógica, que foi colocar de forma com que eu quisesse que ficasse mais ou menos um desenho para contrastar as cores. E depois eu vou vir com a espátula alisadora para ele ficar tipo uma galáxia. Que quem não sabe, o jogo Hatch, ele se passa tipo no espaço, tem vários planetas, então eu fui tentando puxar as cores do jogo. Então ali em cima ali primeiro para ver como vai ficar. Se eu esqueci em algum lugar ali e tal, se faltou chantilly em algum lugar. Aí nessa hora a Catita vem me ajudar a gravar a parte de cima, porque normalmente quem faz isso pra ela sou eu. Então, dessa vez foi a vez dela me ajudar a gravar a parte de cima do bolo. E aí eu já tô alisando o bolo. Faltou chantilly colorido em vários lugares, gente. Aí eu vim preenchendo onde faltou. E aí onde eu queria que escurecesse, eu passei o preto. E aonde eu queria que ficasse mais azulado ou com mais outro tom, eu fui passando as cores que eu queria que ficasse puxado naquela região do bolo. Então, se eu passar mais preto, ele vai ficar mais escuro, foi o que eu percebi. E se eu passar mais cores claras, ele vai ficar mais claro. Então, eu fui puxando para misturar a cor ali, pus mais rosa ali no meio do azul, porque eu achei que ficou muito azul. Pus mais roxo também. E fui preenchendo, porque onde tá branco, se eu não ponho mais chantilly, ele não vai ficar com a cor, porque eu vou tirar mais chantilly branco daquela área. Então eu fui depositando. E aí em cima eu tive a ideia de fazer tipo puxando a colher. Então eu fui puxando, bati a colher e ia puxando em cima do bolo para dar um efeito tipo arrepiadinho assim. E para esse tema galáxia, para esse jogo, que era o tema do bolo, ficou muito da hora, eu achei. Então eu bato, subo e venho alisando agora de novo para preencher aqueles pedaços que tinham ficado branco. Na minha experiência fazendo esse bolo, se eu deixava a espátula mais deitada para mim,
eu não arrancava tanto chantilly do bolo, mas aí, tipo, eu também deixava uns pedaços meio faltando. Então você tem que dosar também o peso da mão nessa hora de alisar o bolo para não tirar tanto chantilly. Então, dose o peso da mão e inclina a espátula assim mais para dentro para ficar um pouco mais sem arrancar tanto chantilly, porque a intenção não era arrancar, e sim só que ele se misturasse ali para fazer esse efeito galáxia. E aí eu não precisei tirar as quinas, porque eu quis deixar a parte de cima do bolo toda arrepiadinha assim, porque combina com o tema. Aí tem um pó de decoração que eu misturei com cachaça para depositar no bolo e tirar esse efeito que ficou meio opaco. E aí essa dica foi da Catita, porque eu não teria tido essa ideia. Ela falou: se você pôr esse pó, ele vai ficar assim meio brilhoso, vai tirar essa opacidade. Eu falei, beleza. Então eu fui lá, peguei o pó e fui borrifando no bolo, nele inteiro, para deixar ele mais brilhoso, assim, com um efeito bem, eu não sei se é acetinado que fala, mas ele ficou brilhoso. Aí tinha pouco pó, porque eu pus mais álcool do que pó, aí eu tive que fazer de novo, porque aí não estava pigmentando muito bem. E aí eu achei que depois dessa dica dela do pó, o bolo ficou sensacional. Na minha opinião, aí eu passei em cima, eu passei no bolo todo, deixei secar um pouco para assentar, aí foi quando eu percebi que faltava pó, aí pus mais pó nessa mistura e aí deu certo no final. Que aí pintou mais o bolo. Aí passa pó até ficar do jeito que você quer. Aí, ó, você vê que quando agora eu espirro que eu pus mais pó junto com a mistura, ele pinta melhor, ó, as áreas. Porque antes ele não tava pintando tão bem. Aí nessa hora eu fiquei com medo de encostar a bombinha no bolo, porque eu sou um pouquinho desastrado, então podia ser que isso acontecesse. E aí, borrifei o bolo inteiro e peguei um pó perolado, que é para dar brilho. E aí enchi de brilho o bolo, porque eu acho bem bonito o bolo todo brilhoso assim. Então ela falava assim, não vai pôr muito brilho. E eu pus brilho pra caramba. E eu não tava nem aí. Eu pus brilho porque eu gosto de brilho. Eu acho que galáxia, planeta tem que ter brilho, porque ah, sei lá, eu acho bonito, gente. Então eu acho que tem que pôr, não pode economizar. E eu dei brilho nesse bolo, deixei ele bem brilhoso e foi colocando aí. Aí preenchi ele todo, pus em cima também. Aí tinha hora que a bombinha dava uma escorrida de pó assim pra baixo, eu falava, será que está certo? Acho que tá. Mas preencheu ele todinho. Aí ele ficou todo brilhoso. A cozinha nessa hora já tava uma bagunça, tinha pote com chantilly colorido para todo lado. Minha mão já tava pintada, mas o bolo tava ficando bonito, na minha opinião. Depois, aí é com vocês. Eu achei bonito pra caramba. E aí, passei o brilho. Aí, lembra aquele coisa lá que eu tinha feito no começo com corante branco e a escova de dente? Aí, peguei e fui aplicar no bolo com a escova. Então, eu passava lá no corante e ia puxando a escova com o dedão assim, para dar efeito tipo mais branco no bolo, com uns pontilhados brancos. E eu acho que o que eu acho que eu errei aí é que eu acho que eu devia ter colocado um pouquinho de álcool também para dar uma diluída no corante para ele, sei lá, talvez espirrar melhor no bolo, porque aí eu não consegui espirrar muito bem. Então ficou pontinhos bem pequenos, então eu pus mais corante no potinho e fui espirrar mais.
E aí o meu dedo já estava todo sujo de chantilly, de corante, agora de corante branco. E eu tô que espirro esse negócio no bolo, mas ficou bonito. Dá um efeito bem bacana no bolo, eu achei. Aí espirrei nele todinho, pequenos pontinhos brancos, porque por isso que eu acho que eu devia ter colocado alguma outra coisa, porque eu acho que o dela fica um pouquinho maior, esses pontilhados que ela faz. Aí eu inventei nessa hora de pegar um pincel para ver se eu conseguia espirrar uns negócios que eu vejo ela fazendo, que eu acho que é super fácil e não é nada fácil. E aí eu tento bater o pincel e não sai nada, tava espirrando em mim, até que eu acertei o bolo. E aí eu fiz um símbolo da Nike no bolo. Eu falei, ai caramba, o bolo já tava pronto. O que que eu fiz? Nada. Eu lembrei que eu ia pôr um topper no bolo. Ficou. Acertei, não tá certo, né? Porque se fosse um bolo que eu fosse, sei lá, dar para outra pessoa, eu acho que eu teria que arrumar se não tivesse o topper para pôr na frente. Aí eu deixei assim, deixa aí esse símbolo da Nike que depois eu vou resolver. Porque quando você está fazendo bolo, acontece algum imprevisto, você tem que ter a ideia na hora, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E essa parte de limpar esse negócio é um saco. Meu Deus do céu, você passa o pano e aí mancha, aí você passa de novo o Perflex, aí passa e vai passando. Como eu não, acho que eu não sujei muito essa base, não foi tão difícil, mas eu já vi bolos, dependendo do que você espirra no bolo ou do que cai, meu, fica muito mais sujo e mancha o prato do bolo embaixo. Então eu ficava com medo de encostar no bolo. Eu acho que todo mundo que faz bolo deve ter esse medo de encostar, porque a decoração tá pronta. E aí você vai ter que ficar dando jeitinho, porque não dá para tirar toda a decoração e passar de novo. E aí limpei todo o bolo, ó, e fui limpando. E aí você não quer deixar nada imperfeito, porque quando a Catita faz bolo pra gente, o bolo tá lindo, tá perfeito. Aí toda hora eu olhava para esse símbolo da Nike, eu dava risada. Que eu falava, ai meu Deus do céu, como que eu fiz um negócio desse? Ainda bem que tem jeito. Aí limpei tudo bonitinho, ó. Só o Perflex molhado com água. Aí vem com o topper já colocando para vocês. E aí vamos cobrir o símbolo da Nike com o topper. Então não foi de todo mal, mas poderia ter sido pior. Então eu escondi aí o meu erro. E aí vou colocando o topper. Fui a mesma que fiz, eu colei, eu procurei seguir o tema. É um jogo que eu também gosto. Então eu fui colocando aí, fiz o nome dela, bonitinho. A parte de cima do bolo achei que ficou bem bacana, combina com o tema. As cores do bolo eu também achei que ficou bem fiel ao tema do jogo. É um jogo de videogame, viu, gente? Pra quem não conhece, é um jogo de PlayStation, tá? E aí a gente vai colocando topper, porque aí o topper dá vida, eu acho que pro bolo, ele deixa o bolo mais bonito. E a gente vai colocando, coloquei todos os toppers aí, para mais tarde cantar parabéns para ela. Olha, essas partes pequenas aí desse topper me deu trabalho de cortar, porque eu ficava com medo de rasgar. Eu rasguei alguns. Se vocês verem lá no começo do vídeo, quando eu imprimo o topper, tem muito mais personagens, só que aí eu não consegui cortar.
E aí eu vejo que o que ela faz com aquele estilete lá eu não consigo fazer. Ela faz uns toppers cartonados lá que, pra mim, só de recortar foi complicado. E aí eu preencho mais aí na frente do bolo, com uma arminha aí do jogo, mais uns parafusos aí na lateral, dourado. Nessa hora aí a mão treme, viu, gente? Porque se você afunda demais, o parafuso vai entrar no bolo. Se você afunda de menos, o parafuso vai cair e vai manchar o bolo. Então, minha mão tremia porque eu ficava com medo de pôr no lugar errado e não ficar do jeito que eu queria. E aí foi isso. Foi um prazer fazer esse bolo, apresentar para vocês que acho que até mesmo quem nunca fez bolo consegue fazer, você seguir o passo a passo, pegar vídeos na internet, assistir aqui o canal também, que é interessante, porque de tanto eu ajudar e estar sempre ali do lado dela, eu consegui reproduzir algo aí até que bacana, na minha opinião. E aí, ó, ficou assim. Em cima aí, ó, ficou bem bacana. Um bolo pra ela. E feliz aniversário, Catita. Seu bolo tá aí. Olha aí. Bem bonitão. E esse foi o resultado para vocês. Acredito que vocês devem ter cansado de me ouvir falar até agora, mas, gente, é uma experiência. Para mim foi uma experiência muito prazerosa fazer esse bolo. E um beijo, fiquem com Deus e até mais. Oi, gente, Catita aqui falando. Então foi esse o resultado do bolo. Eu amei essa surpresa linda que o meu amor fez para mim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal para os próximos vídeos, tá? Quis deixar aqui uma coisa bem divertida. Eu achei muito divertido ver ela fazendo e agora gravando o vídeo. Foi tudo muito divertido, tá bom? E tá vendo? Todos vocês são capazes. É só estar de olho nos detalhes para você poder pegar aí todos os macetes, mas vocês vão fazer bolos lindos, tá bom? E olha, ficou uma delícia. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!